Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Nara Caroline do canal Mátina. E nesta aula, a gente vai estar falando sobre aplicações de EDO de primeira ordem. E a aplicação que a gente vai estar falando nessa aula é sobre a dinâmica populacional. Então, se você interessou por este assunto, fique comigo e vamos lá. Então, como eu disse, a aplicação que a gente vai estar trabalhando hoje é sobre a dinâmica populacional, certo? Essa dinâmica populacional é pela, se eu não me engano, pela lei de Malthus, ele falava o seguinte, que a taxa de crescimento da população é proporcional à população presente naquele instante. Então, a taxa de crescimento, se eu falo que a população é Y e o se a população é Y e o tempo é representado por T, então a taxa de crescimento da população vai ser dy dt, certo? É proporcional à população presente naquele instante. Então, isso significa que a taxa de crescimento da população é dy dt igual a ky. Aqui é dt, certo? Ó, é um tzinho aqui. Certo? Então, a, então, a população vai. A taxa de crescimento dessa população vai ser uma constante vezes a população presente, certo? Então, para mim determinar a população conforme o tempo, eu tenho que resolver essa equação diferencial. E para isso, eu preciso saber qual é a população no tempo zero, certo? Esse é o problema de valor inicial da dinâmica populacional. Então, a taxa de crescimento da população é proporcional à população presente naquele instante. Então, para entender melhor, a gente vai ver um exemplo sobre isso. Então, o exemplo é esse daí. Vamos ver se eu vou dar conta de falar a população desses organismos, que é a população de organismos zooplanctônicos. Travou ali. Então, vamos lá. São colocadas em um beck 3 fêmeas. Partenogenéticas, grávidas. Não há necessidade de fecundação pelo macho. Então, são colocadas 3 fêmeas nesse beck de uma microcrustáceo chamado cladócero em condições ideais de alimentação, temperatura, areação, iluminação e ausência de predadores, certo? Sabendo-se que em 10 dias havia 240 indivíduos, determina a população em função do tempo, supondo-se que a taxa de crescimento da população é proporcional à população atual. Então, as fêmeas, existe 3 fêmeas, e elas não precisam de, como que fala? De um macho para haver fecundação. Então, essas 3 fêmeas estão grávidas, ela vai gerar uma quantidade de filhotes, esses filhotes vai gerar outros filhotes e assim por diante. A gente quer, e segundo isso, a taxa de crescimento dessa população se eu chamar essa população aqui de zooplântico de Z, por exemplo, isso que é a população desses organismos
planctônicos. Planctônicos, né? Gente, eu tenho dificuldade de ler isso. E T é o tempo, né? Então, isso daqui é um problema de dinâmica populacional, porque conforme a população cresce, a taxa de crescimento dessa população em relação ao tempo é proporcional, ó, é diretamente proporcional à população atual, certo? Aí, isso, quando a gente resolve esse tipo de exercício, isso é um crescimento exponencial. Olha, aí outros dados que deu, que no início tem 3 fêmeas grávidas. Então, no tempo Z0, a população é 3. Aí, após 10 dias, ó, o tempo está sendo dado em dias, tá? Tem 240 indivíduos. Aí ele quer que determine a população em função do tempo. Então, vamos resolver esse problema aqui. Para resolver, esse daqui é um problema que dá para ser resolvido usando equações separáveis, fazendo da seguinte forma. Ou equações separáveis, ou também isso daqui é uma equação linear, diferencial de primeira ordem linear, ou usando fator integrante. A gente vai usar equações separáveis. Então, isso daqui pode ser escrito da seguinte forma: 1 sobre z dz dt igual a k. Integrando dos dois lados, vai ficar a gente chega aqui, ó, vai ficar ln do módulo de z igual a kt mais uma constante, c. Tem a constante proporcional, que é k, e a constante da integral. A gente quer obter z, então eleva a exponencial dos dois lados. Então, vai ficar ln do módulo de z igual a e elevado a kt mais c. Isso a gente chega aqui, z, né? Vai ser igual, ó, e elevado a kt vezes e elevado a c. Essa aqui eu vou chamar de C1. E elevado a C1 eu vou chamar, vai ser a constante da minha função. Então, todo o problema de dinâmica populacional, que ele é escrito onde a taxa de crescimento da população é proporcional à população atual, ela sempre vai dar vai ser uma função exponencial. Então, a dinâmica populacional, a taxa de crescimento da população é exponencial, porque dá uma função exponencial. Então, a gente descobriu que a população aqui é z igual a... Então, eu vou... Conforme o tempo, a minha população vai ser c vezes z elevado a kt, eu obtenho a população. Só que isso daqui, conforme varia o c e a constante proporcional, eu tenho uma nova população. Então, a gente vai pegar esses dois dados aqui para descobrir a constante proporcional e o c. Então, quando o tempo é zero,
a população é 3. Com tempo zero, ó, a população é 3. Então, a gente vai ter que 3 vai ser igual a C elevado a K vezes zero. K vezes zero dá zero, então vai ficar E elevado a zero. Então, que é 1. Então, a gente chega aqui, a constante C vai ser igual a 3. Então, dessa forma, a gente tem que a população vai ser igual a 3 elevado a KT. Agora, a gente sabe que quando o tempo é 10, já tinha 240 indivíduos após 10 dias. Então, T10 vai ter 240 indivíduos. Então, vai ficar, ó, 240 igual a 3 vezes E elevado a 10T. Dessa forma, a gente tem que vai ficar 240 dividido por 3, E igual a E elevado a 10T. 240 dividido por 3 vai dar 80, né? Então, a gente tem que 80. Então, E elevado a 10T é igual a 80. Aí, como que a gente vai resolver isso? Jogando, ó, aplicando ln dos dois lados. Então, vai ficar ln de E elevado a 10T igual a ln de 80. Então, aqui vai ficar 10T é igual a ln de 80. Então, como que a gente vai resolver 10T, não 10 elevado a T, gente? Ih, que isso. Então, a gente tem que T vai ser igual a ln de 80 sobre 10. Então, T, se a gente calcular ln de 80 sobre 10, o T vai dar aproximadamente quantos? Eu vou fazer aqui. Ln é o T, que é ln de 80 sobre 10, calculando, dá 0, aproximadamente 0,43, 400. A gente pode deixar assim ou assim. Então, logo, a gente tem que a nossa função vai ser, ó, z igual a 3 elevado, ó, eu vou usar a constante, que, gente, aqui não sobra T, é K, que eu tô dormindo. Me desculpem, gente. Olha aqui, voltando aqui, deixa eu consertar aqui, ó. Hoje eu tô no mundo da lua. O que é isso? Olha aqui. Se o T é 10, eu vou substituir o T. Então, aqui vai sobrar K, ó. Certo? Nossa, deve vocês ficaram perdidinhos aí. Então, K vai ser ln de 80 sobre 10. E na minha cabeça eu tava falando T, mas como se fosse K na cabeça. Então, essa é a solução da minha equação. Então, Z é igual a E elevado a ln de 80 sobre 10. Eu vou pôr essa solução aqui, ó. O Z, a gente obteve que a solução é essa daqui, ó. 10T. Quando? Então, a gente determinou a equação que determina a população de zooplânctônicos em relação ao tempo. Essa foi a aula de dinâmica populacional. Então, a dinâmica populacional, deixa eu só
Deixar aqui um pouquinho. A dinâmica populacional, tá vendo aqui, ó, o Z deu isso. A dinâmica populacional sempre vai ser a população cresce, a taxa de crescimento da população cresce proporcional à população atual, certo? E dessa forma a gente entende que o crescimento da população é exponencial, certinho? Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Deixe o seu like e não se esqueça de inscrever no canal.